Na verdade, nós vamos fazer uma série de mensagens sobre o tema adoração em espírito e em verdade. Porque o texto fala isso. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E, portanto, é nessa categoria que nós queremos adorar o Senhor, em espírito e em verdade. A gente precisa conhecer como o Senhor quer que o adoremos, qual a maneira que lhe agrada. A maneira que lhe agrada é adorar em espírito e em verdade. E foi o que nós cantamos agora há pouco, nós vamos adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito, a gente viu na semana passada, primeira coisa, que adoramos em espírito, porque Deus é espírito. A Bíblia mesmo diz, na sequência aqui, no versículo 24, Deus é espírito. A motivação para nós adorarmos em espírito, então, primeiro de tudo, vem do próprio Deus, porque Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, as categorias de se comunicar com Ele, de adorá-lo, de se relacionar com Ele, serão em espírito. Por outro lado, a gente viu também Jesus falando assim, olha, vocês não vão adorar mais, nem no monte de Samaria, nem em Jerusalém. Ele falou para a mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, lá em Gerizim, em Samaria, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Jesus diz também que a adoração em espírito não está ligado a lugares, e nem aquelas estruturas que existiam, nem em Gerizim, e nem lá em Israel, no monte Sião. Então, quando ele diz que você não vai adorar nem lá, nem em Jerusalém, principalmente em Jerusalém, ele está falando que a adoração vai sofrer uma mudança. Porque Jerusalém e toda a estrutura de Jerusalém, do templo, do sacerdócio, do sacrifício, da tipificação, dos objetos, do candelabro, do altar, tudo que tinha em Jerusalém apontava para Cristo. Uma vez que Cristo chegou, a realidade está conosco agora, então não é preciso mais adorar naquelas categorias do templo e com aquela estrutura ritualística toda e com aquela religião externa. A hora vem, já chegou, em que a realidade de Cristo, a realidade do Messias, ela é presente. Portanto, nós adoramos a Cristo, ao Pai, por meio de Cristo. A realidade que o Senhor nos trouxe, uma realidade toda nova e toda especial e muito mais profunda. Então, as coisas ritualísticas do passado, as coisas ritualísticas de Jerusalém, elas eram sombras. E a Bíblia diz que nós vivemos na realidade. E nós concluímos então, semana passada, por que nós não temos então um culto à maneira do antigo Israel, com toda a pompa, com todo o ritual, com todo o processo ritualístico, simbólico, e a adoração é mais simples. Por quê? Porque nós vivemos a realidade em Cristo, que é mais simples. No Novo Testamento não existe aquela carga de ritualismo, de simbolismo que tinha no passado, porque nós vivemos a realidade em Cristo. Amém, irmãos? Na verdade, o que ficou ainda no Novo Testamento de símbolo e de ritual, que ainda aponta para o futuro, são apenas duas coisas e que nós ainda vivemos e praticamos, que é a ceia do Senhor e o batismo. Ambas ainda apontando coisas futuras. A ceia, ela aponta a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele venha. O batismo aponta para a obra final da nossa vida de salvação, quando seremos plenamente salvos e plenamente livres de todo pecado e de toda contaminação e glorificados em Cristo. Então, duas coisas que ainda apontam para o futuro, mas não tem mais nenhum ritual, nenhum símbolo autorizado no Novo Testamento que deva ser elemento de culto e que a gente viva ele, porque aqueles elementos apontam para Cristo e Cristo já veio. Então, não é necessário mais para a igreja ela ter aqueles aparatos, e ter o candelabro, e ter a arca da aliança, e ter uma série de elementos, o tabernáculo, e viver as festas de Israel, e viver a Páscoa, e viver a festa do tabernáculo, e viver a festa dos pães asmos, e viver o Purim, e viver... Não precisa isso, porque todas essas coisas apontavam para Cristo. Viver essas coisas é nós negarmos a realidade de Cristo hoje e voltar para o passado, para as sombras. E Cristo não quer que nós venhamos a regredir, mas a avançar para a honra e glória do seu nome. O nosso primeiro item, então, da mensagem dizia que a adoração em espírito tem um significado também. Ela deve ser interna, ela deve ser no coração. Ao contrário de ser uma adoração externa, cheia de aparência, cheia de estrutura,
e às vezes estruturas sem sentido, a mensagem apontou para nós o seguinte: o mais importante para Deus é o nosso coração. Samuel falou assim: é melhor obedecer do que sacrificar. E Cristo criticou Israel: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a adoração em espírito, então ela deixa de ser essa coisa externa e ela passa para dentro do coração. É muito importante, irmãos, a perspectiva do nosso coração, a nossa motivação. Porque viemos à igreja, porque adoramos ao Senhor, porque exaltamos o nome de Deus. Eu amo em espírito e em verdade, eu amo mais do que minha própria vida, eu exalto ao Senhor, eu tenho prazer na lei do Senhor, eu tenho prazer de adorar o Senhor. O que arde dentro do meu coração para vir à igreja no domingo? Jesus diz: o mais importante é o que está lá dentro do seu coração e não as coisas externas. Por isso que a gente começou, o irmão Gil começou o culto lendo o Salmo 63, não foi por acaso. Olha como é que Davi escreve esse salmo. Olha a perspectiva dele quando ele busca ao Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Olha como é que é o coração desse homem, a sede, a fome dele está com o Senhor. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Olha o prazer que esse homem tem. Olha a satisfação que ele mostra em seguir e servir ao Senhor. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Então nós vimos que o mais importante para nós, e o que mais soa no Novo Testamento, como uma adoração agradável ao Senhor, é a adoração que vem do coração. Aquela que demonstra um amor verdadeiro e genuíno pelo Senhor. Aquela que mostra o desejo de fato de servir e adorar o Senhor, de contemplar o Senhor, de exultar na presença de Deus. Sabe o que é exultar, irmãos? Às vezes a gente ora, canta, lê a palavra, mas a gente não exulta em Deus. Exultar é você fazer essas coisas com o seu coração alegre, contente, satisfeito, explodindo de alegria pelas coisas que você está fazendo, em nome de Jesus e louvando ao Senhor. Exultação no Senhor. Amém, irmãos? Então, a adoração em espírito, a primeira coisa, ela quer dizer uma adoração que vem do coração. Hoje nós vamos meditar no segundo item, o segundo ponto que a gente pode tirar como implicação desse texto, desses 2 versículos que nós lemos. Adoração em espírito e em verdade. Adoração em espírito também deve ser simples. Então, o segundo ponto nós vamos meditar hoje, vou tentar ser mais breve porque nós temos a ceia, mas a adoração em espírito é uma adoração que deve ser simples. A adoração no Novo Testamento é destituída de complexidade processual e cerimonial. Por que que acontece isso no Novo Testamento? É o que a gente acabou de falar. Porque nós não vivemos mais à sombra do Antigo Testamento, nós não precisamos mais do templo, e Jesus falou: não é lá naquele lugar, daquela forma que vocês vão me adorar. Então, como nós somos retirados de todo esse sistema, a nossa adoração é mais simples. A igreja primitiva, Atos 2, mostra como a igreja primitiva ela vivia. Eu vou mostrar para vocês um reflexo de como era a igreja primordial. A igreja primordial ela não trouxe toda a indumentária do templo, mas a igreja desde o princípio ela teve um culto mais simples, e ela entendeu que não dá para você agora como igreja universal que vai para o mundo inteiro, não dá para você carregar um templo daquele tamanho nas costas para você fazer evangelismo e adorar o Senhor. Não dá para você levar Jerusalém para toda parte do mundo.
Não dá para levar aquele sistema. Cristo falou, olha, isso era sombra, esse sistema não vai ser mais assim. A adoração é em espírito e ela vai ser mais simples. E aí como a igreja adorava, olha um resumo de como a igreja adorava, Atos 2:42. Então a gente não está inventando modos de adorar o Senhor. Nós estamos vendo como a igreja do Novo Testamento adorava o Senhor em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas mais especificamente o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você vê já a simplicidade. Então, adoração em espírito deve ser simples, é o nosso tema. Adoração deve ser simples. Como é que a igreja começou cultuando? Permanecendo na doutrina dos apóstolos. Isso aqui diz de ensino doutrinário, de firmeza teológica, de conhecimento da palavra. Então, o ensino era bem enfatizado. A igreja permanecia, então, na doutrina, permanecia na comunhão uns com os outros, vivendo, ajudando uns aos outros, levando a carga uns dos outros, orando uns pelos outros, tendo a verdadeira comunhão de Cristo. No partir do pão, ministrando a ceia do Senhor e os elementos, e nas orações. Você tem aqui bem enxuto que a igreja vivia como a igreja vivia. Um culto mais simples. Cadê o sacerdote aqui? Cadê o sacrifício da oferta? Cadê a estola sacerdotal? Cadê o banho cerimonial do sacerdote? Cadê o templo suntuoso? Cadê a majestade do templo de Jerusalém aqui? Onde está o livro que nos orienta aos rituais aqui? Existe um livro de Levítico específico para os ministros aqui no Novo Testamento? Não, a gente não vê isso. Onde está toda a simbologia, todo o ritualismo? Simplesmente, irmãos, a igreja no Novo Testamento começou perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles cresceram muito e fizeram a vontade de Deus. Nesse sisteminha, irmãos, nesse sistema, doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeira mensagem de Pedro, se converte 3.000. 3.000, irmãos. Tempos depois, mais 5.000 almas se convertem. Tinha alguma coisa? Tinha alguma pirotecnia? Tinha luzes, fogos, artifício? Pedro fazendo quase um stand-up? Pedro fazendo uma apresentação? Uma encenação? Pedro falando, irmãos, com poder e autoridade: arrependei-vos para seres salvos por Cristo. Arrependei-vos, era a mensagem. E a igreja, o que tinha na igreja? O que tem nessa igreja no domingo? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Eu não vou nessa igreja não, muito chato. Eu não vou nessa igreja não, só tem isso, não tem mais nada nessa igreja. Qual o plano de evangelismo, irmãos? Vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quantos departamentos tem aí, irmãos? Vamos perseverar na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas tem culto feminino? O culto que tinha lá, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas o que tem para crianças? Qual a estrutura que vocês podem me oferecer para crianças? Aí os apóstolos respondem: lá vocês vão encontrar perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que tinha nessa igreja? Tinha essência, irmãos. Tinha essência. Tinha Deus, tinha o Espírito Santo, tinha amor, tinha comunhão. Em oposição a um monte de parafernália que às vezes a gente tem e vive vidas vazias e sem Deus. Um monte de estrutura e às vezes falta o principal. O que tinha nessa igreja? Tinha Deus, irmãos, e simplicidade. Adoração em espírito, ela aponta para uma adoração simples.
simples. Mais simplicidade, mais você não ter rituais, não ter uma série de pompa, processos, não quer dizer que também as coisas estejam soltas ao bel prazer. Também não quer dizer isso. Apesar de no Novo Testamento nós não temos algo como um Levítico, que orientava os apóstolos como vestir-se. Tinha um monte de cerimonial, irmãos, no Antigo Testamento. Olha só alguns. O tabernáculo, até a medida, foi uma medida inspirada e ordenada por Deus. Então as medidas eram milimétricas. Os objetos lá dentro, ninguém inventava nada. Tudo era milimétrico aquilo que Deus queria. Era o candelabro, o altar de holocausto, o altar de incenso, o altar dos pães, tinha a arca da aliança, o propiciatório, tudo do jeito que Deus mandou, Levítico descrevendo certinho. A mobília do tabernáculo, as vestes sacerdotais, o sacerdote tinha que ter vestes adequadas, tinham detalhes rituais. A ordenação do sacerdote era um processo longo e detalhado, tá? O cronograma de ofertas, tinha que ter oferta de manhã, tinha que ter ofertas à tarde, tinha que ter ofertas semanais no Shabat, tinha que ter ofertas mensais, tinha um cronograma de ofertas certinho, tinha um calendário de festas certinho a ser seguido. Você vai observar a Páscoa, você vai observar o tabernáculo, você vai observar tal festa e tal festa. E existiu o livro de Levítico para organizar tudo isso milimetricamente. Por que no Novo Testamento não temos algo parecido? Não porque Deus é indiferente a como se adora, ou que não tenha padrões, princípios para adoração, mas está mais ligado à simplicidade da adoração no Novo Testamento. Vou repetir. A gente não tem algo como um Levítico no Novo Testamento, mas por causa da simplicidade. Porque se você tem um livro de ritualismo, ele já puxa um ritualismo muito formalizante, muito cerimonial, muito pomposo, muito processual. E poderia ser assim se Deus quisesse, mas Deus não quis assim, irmãos. Poderia ter lá no Novo Testamento, olha, vocês vão me adorar assim. O pastor, quando chegar na igreja, ele vai entrar de joelhos. Ele vai acender um incenso e vai dar borrifadas de incenso. Ele vai jogar água benta nas pessoas. Depois ele vai se ajoelhar virado para o Oriente e fazer uma oração por 10 minutos. Depois ele vai pegar, no momento da ceia, ele vai pegar o cálice e aspergir sobre o altar. E depois ele vai fazer isso. Não poderia ter no Novo Testamento? Uma série de elementos assim. Mas na Bíblia não tem isso. Porque a adoração é em espírito. Ela não está ligada mais a cerimoniais, a coisas materiais. E ela deve ser simples. Porque o Evangelho é simples, a apresentação de Cristo é simples. E uma série de fatores dessa natureza. E tem mais motivos por que ser simples, nós vamos ver daqui a pouco. Mas está ligado a isso, irmãos. Não ter um ritual, um cerimonial, um livro dessa natureza. Porque a adoração do Novo Testamento deve ser simples. Mas ela não deve ser largada. Não é porque não tem que agora a gente faz o que quiser ou as coisas de qualquer jeito. Na verdade, o Novo Testamento, apesar dessa simplicidade, apesar de não trazer essa carga de Levítico, estrutural e detalhista, mas ele tem princípios. Na Bíblia inteira e no Novo Testamento eles têm princípios suficientes para nos orientar a uma adoração saudável ao Senhor. A uma adoração de coração e a uma adoração simples. Amém, irmãos? Simples não quer dizer mal feito. Simples não quer dizer simplista. Simples não quer dizer de qualquer jeito. Amém? Lembrei de uma frase aqui, não sei se é nem apropriado, mas Einstein falava assim: as coisas deveriam se tornar o mais simples possível, mas não simplista. Simplista você perde. Simples você resume em qualidade. Amém? Estão entendendo? Evangelho, adoração, simples. Simples, então, não quer dizer largado.
Vamos abrir 1 Coríntios 11. Eu vou gostar de ler esse texto com os irmãos, principalmente que nós vamos precisar dele na ceia, então a gente já faz uma abordagem nele agora. Simples não é largado. Então a igreja de 1 Coríntios, a igreja de Coríntios, ela entendeu errado o que é simples. E ela achou que simples era dar lugar à minha liberdade criativa, por exemplo. Simples e se abster de rituais e não ter um manual específico litúrgico no Novo Testamento, não significa que nós estamos livres e abertos à nossa liberdade criativa para adorar, irmãos. Ou seja, em outras palavras, nós não estamos livres para inventar a forma de culto, adorar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, da maneira que a gente inventar ao sabor das nossas imaginações. Então a Bíblia também não dá respaldo a isso. Isso aconteceu em 1 Coríntios. E aí Paulo vem justamente organizando a igreja. E a epístola de 1 Coríntios é uma das que mais dão princípios e organizações, estrutura para como deve ser o culto e a organização da igreja. E a adoração na igreja. E esse texto de 1 Coríntios 11, versículo 17 em diante, ele vai falar especificamente da ceia. O que é uma igreja que deu liberdade criativa na adoração e no culto, e até tocou, irmãos, olha o perigo, o perigo da liberdade criativa sem nenhum princípio e sem nenhuma estrutura e sem nenhum limitante ali, é que a gente chega a tocar até na ceia, no que simboliza a morte e ressurreição de Cristo, a morte de Cristo no Calvário, o corpo e o sangue de Cristo. Olha onde a gente chega, onde a gente pode tocar e deturpar com o nosso dedo, quando a gente não consegue ver os princípios bíblicos para adoração. Nós chegamos com o nosso dedo sujo a tocar no que é de mais central e precioso do Evangelho, que é o corpo e o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Existe alguma coisa mais central no Evangelho? Então, 1 Coríntios especificamente, por sua liberdade criativa, ou sua suposta liberdade de adorar, do jeito que queria, eles chegaram lá, irmãos, e já tocaram lá na ceia do Senhor. Foi onde Paulo falou: epa, espera aí, espera um pouco. Aí não pode não. Não deve ser assim. Vamos ler 1 Coríntios 11, 17 em diante. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Só um pouquinho, irmãos. Só um pouquinho. A igreja vai para o culto, celebrar a ceia, de qualquer jeito, e o apóstolo tem a coragem de falar para a igreja que eles foram e estão fazendo um culto, e esse culto não está sendo para melhor, esse culto está sendo para pior. A pergunta é possível a gente vir para a igreja oferecer um culto que seja para pior e não para melhor? Seja algo que piore ainda as coisas? Se eu quero prestar um culto a Deus e de certo modo pode estar ruim, e aí é possível vir prestar um culto para o Senhor que seja uma coisa pior ainda? É possível, irmãos. É possível vir para a igreja, orar, sentar, ler a palavra, tomar a ceia, se levantar e ir embora e ter feito tudo para pior ainda. E não ter adorado ao Senhor. É possível, irmãos. Porque a adoração vem do coração. Se você entra com o coração aqui, entra e sai, e seu coração está longe daqui, você adorou e você fez um gesto para pior, não foi para melhor. Você não está melhorando diante de Deus. Você está piorando, você está fazendo coisa pior, desagradando mais a Deus. É possível vir para a igreja e desagradar a Deus? Sim, é possível. É possível vir para o templo, para o salão. É possível vir, irmãos, e não agradar a Deus. É isso que nós estamos meditando em relação à adoração e à adoração ao culto. É possível, irmãos. Por isso que Paulo fala e orienta a igreja, porque ele ama, irmãos. E ele fala: olha, é possível ir e fazer coisa para pior. Vocês estão fazendo isso. Por quê? Versículo 18.
Porque antes de tudo, estou informado a haver dentre vós divisões, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Isso até aí tá bom. Uma adoração, um culto livre à criatividade e a invenções. Tocaram até na ceia do Senhor. Eu posso comer a ceia? Como? Eu vou lá e pego o meu pedaço na hora que eu quiser. Eu vou lá e pego porque eu estou com fome. Eu venho de casa, morro de fome, eu vou para a igreja para me alimentar. Não é para adorar a Deus. Eu vou porque eu estou com fome. Eu vou porque eu quero tomar um vinho. Opa, hoje é o dia do vinho na igreja. E tinha uns que tomavam até se embriagar. Aí Paulo fala, epa, para. Aí não pode. Aí não pode. A ceia do Senhor não é isso. Não pode ser assim. Nós não temos manuais, irmãos, descritivos, milimetricamente, para a ceia do Senhor. Mas Paulo já pressupõe que aquele povo deveria saber mais ou menos como é que funciona, e ele corrige esse povo. E essa correção é para nós hoje. Porque não foi assim que a gente viu Cristo fazer? Por que a gente faz o contrário? Paulo fala, e agora eu vou apresentar a vocês o que eu vi de Cristo. Cristo orou, abençoou os elementos, repartiu o pão e todos comeram. Depois Cristo, com toda reverência e respeito, tomou o cálice e falou que é o cálice da nova aliança, que representa o seu sangue, dado por muitos, a Bíblia diz ainda por muitos. Esse é o sangue da nova aliança. Então vamos tomar e beber em memória de mim. Foi assim que Jesus ensinou. Por que a gente está fazendo diferente? Por que a gente está fazendo diferente, irmãos? E por que a gente não toma, ao invés de, faz a ceia, ao invés de pão com o suco, por que a gente não faz com churrasco e Coca-Cola? Imagina, os pedacinhos de churrasco, cálicezinho de Coca-Cola. Por que a gente não pode mudar as coisas? Porque existem princípios, irmãos, para adoração, para o culto, princípios que nos balizam como o Senhor se agrada de ser adorado. E a gente observa isso porque quem deve falar como deve ser adorado é Deus. Porque a adoração vai a Ele. Então Ele é que tem o direito de falar, olha, vocês me adorarão assim. E nós, como criaturas, nós adoramos o Pai conforme a sua vontade. Amém, irmãos? Conforme o seu querer. Por isso, adoração simples. E essa adoração simples não quer dizer de qualquer jeito. Amém, irmãos? Adoração simples não quer dizer de qualquer jeito. Mas por outro lado, a adoração deve ser simples porque reflete a realidade de Cristo, que já veio e não tem mais aquela tipologia do Antigo Testamento. É como a gente viu também. A igreja primitiva tinha uma adoração simples. Por outro lado, a gente pode pensar na pregação de Paulo. A pregação de Paulo, ela também nos dá um exemplo e nos traz algum conhecimento que nos pode orientar como deve ser a adoração simples. Paulo, em diversos momentos, ele fala que ele não procurou usar linguagem formal, linguagem de oratória. O contexto de Paulo, da pregação de Paulo, era o contexto dos gregos. Os gregos do primeiro século, a gente sabe que eles tinham um esmero pela oratória, tinham floreios retóricos excessivos, eram mestres na linguagem, estudavam oratória desde pequeno, estudavam como falar, como argumentar, como expor ideias, era um dos pilares deles, desde a escola.
Hoje a gente não estuda isso. Você não vai para a escola e aprende oratória, aprende expressar suas ideias, defender seus argumentos. Mas os gregos eram peritos nisso. Então, no contexto dos oradores da época, era um contexto de oratória grega, linguagem rebuscada, com ilustrações vívidas, com lógica penetrante. Um bom orador grego podia te convencer, mesmo ele estando errado. Tamanha era a estrutura, a habilidade de orar, de pregar, de falar. Vou dar um exemplo rápido da história. Ptolomeu foi um grande cientista grego que viveu em Alexandria. E vocês devem conhecer o Ptolomeu porque ele foi aquele que esquematizou o sistema geocêntrico. Ele dizia que a Terra era o centro do universo, baseado em Aristóteles. E ele dizia que todas as coisas giravam ao redor da Terra. E escreveu o Almagesto. O Almagesto é uma obra famosa. Tem 7 volumes densos. E ele escreve toda a sua teoria com mapas, com estruturas matemáticas para esse mapa de seções cônicas. Uma matemática até refinada, até os dias de hoje, até um pouco complexa até hoje. E para quem ele falava que a Terra era o centro do universo, ele dobrava e convencia. Ele chegava em público assim, multidões, auditórios. E ele expunha, e ele falava, e ele defendia. E as pessoas, a Terra é o centro do universo. Olha, o Sol está passando, olha, o cometa passa, olha, as coisas passam ao redor dela. A gente está vendo com os olhos. A Terra é o centro do universo. E Ptolomeu dobrava todo mundo. Até que chegou Copérnico e falou, o Sol é o centro do universo. E aí ficou um debate terrível entre Copérnico e Ptolomeu, até a ciência conseguir de fato provar que a Terra não é o centro do universo, que o sistema heliocêntrico de Copérnico é melhor. Mas foi um debate intenso e Ptolomeu conquistando as pessoas pela oratória. O que acontece? Estrutura no falar, no linguajar, em expor, em convencer. Paulo tinha esse tipo de filosofia, de oratória e de estrutura toda ao seu dispor, porque ele tinha uma formação teórica, acadêmica, e tinha toda a estrutura da oratória grega, mas o que ele falou, ele deixou, irmãos, todas essas coisas rebuscadas, o sistema de oratório grego, e toda a sabedoria humana, e todo o floreio humano, e ele falou, olha, eu vou pregar uma mensagem para vocês simples. E ele explica em 1 Coríntios 1,17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Por que Paulo pregava com simplicidade? Ele fala que não com sabedoria de palavra, ele está falando basicamente dessa estrutura grega de oratória. Eu não vou pregar assim. Por quê? Para que não se anule a cruz de Cristo. Isso se aplica na pregação de Paulo e não se aplica, será, no culto? Claro que se aplica, irmãos. Mais ainda no culto. Por que no culto? Por que na adoração? Por que no nosso encontro? A pregação deve ser e a adoração deve ser simples. Para que não se anule a cruz de Cristo. Como assim? Não entendi. Como é que isso pode anular a cruz de Cristo? Da seguinte maneira. Eu posso encenar, eu posso fazer trejeitos, eu posso andar para lá e para cá, eu posso me movimentar, eu posso cativar. Um bom orador cativa, um bom orador toma a sua atenção, um bom orador arranca o seu coração e traz ele na mão, irmãos. E você depois sai, que maravilha! É como eu perguntei para uma pessoa uma vez. E aí, você gostou do culto? A pessoa assistiu um culto de um pregador famoso e tal. E aí, você gostou do culto? Gostei. Por que você gostou do culto e gostou da pregação? Gostei da pregação demais. Mas por que você gostou da pregação? Porque eu não parei de rir do começo ao fim. Eu falei, por isso que você gostou da pregação? Sim. Não parei de rir, não consegui tirar a atenção.
Agora, essas estratégias, irmãos, elas podem chamar atenção, elas podem atrair, elas podem cativar, elas podem encher a igreja. Mas a igreja não vai estar firmada, cativada, e não veio por causa de Cristo. Veio por causa de quem? Do camarada que fala bem, que tem simpatia, que atrai, que a pregação é legal, que a pregação a gente ri o culto inteiro, a pregação a gente acha gostosa, é muito legal, e a gente sai para casa vazio para mais uma semana. Porque a gente só deu risada no culto, virou um stand-up. A gente vai, pessoas contam 10 piadas, põe o nome de Jesus no meio, lê uns versículos. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Culto abençoado. Paulo está falando disso. Eu não fui até vocês com sabedoria de palavra. Eu fui para vocês para pregar o evangelho, para que a cruz de Cristo não se anule. Eu não quero que vocês venham por causa de Paulo, eu não quero que vocês venham por causa da minha oratória. Eu quero falar a palavra simples e objetiva, que eu quero que vocês conheçam e venham para Cristo. Se vocês entenderem que vocês precisam vir de Cristo, vir a Cristo, adorar a Cristo, se arrepender dos pecados, Cristo salva. Cristo é quem nos conduz ao Pai. E você entregar a sua vida a Ele e quiser cultuar Ele, a mensagem, o objetivo foi alcançado. E principalmente para Paulo, porque Paulo depois pegava a sua mochila e ia embora. Se as pessoas fossem ficar por causa dele, não ficava de jeito nenhum mesmo, que aí ele ia embora. Ia para outra cidade, ia percorrer o seu caminho. Mas Paulo fala, olha, não foi com sabedoria de palavra para que a cruz não anulasse a cruz de Cristo. Outro versículo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Outro texto de Paulo. Esse foi 1 Coríntios 2, 1, 3. 1 Coríntios 2, 5, onde está escrito assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, não ficasse fiada em homens, em estruturas, na sabedoria humana, na oratória grega. Eu não quero ser um Ptolomeu para vocês. Convencer pessoas às vezes é fácil, irmãos. Está cheio de 171 aí, indo para a cadeia, que conseguiram enganar um monte. Está cheio de 171 aí. Paulo não queria ser um Ptolomeu, simplesmente para convencer as pessoas da sua verdade. Ele queria ser um apóstolo, que falava com simplicidade o evangelho, para que a obra de Cristo fosse suficiente. Nós pregamos, irmãos, e nós não ostentamos, porque nós confiamos em Cristo, em sua palavra. Nós confiamos que a palavra dele é poderosa. Porque nós prezamos por um culto com os elementos bíblicos. Palavra, oração, louvor, pregação, ofertório, batismo e ceia. Por que esses elementos e apenas esses elementos? Porque nós confiamos em Deus. Porque a gente não quer que as pessoas se convertam a uma estrutura, a um sistema, a um movimento de crescimento, a uma sigla. Apesar de nós usarmos um nome, nós não queremos pessoas a nomes. Nós não queremos agremiações, nós não queremos dominar a terra, ganhar Porto Velho, dominar o mundo. Não queremos abrir 200 congregações no nosso nome, não queremos impérios, não. Nós pregamos para que as pessoas conheçam a Cristo e vivam para o Senhor. Amém, irmãos? Em simplicidade. E nós não fazemos parafernália porque nós cremos na palavra. Apesar de aparentemente ser muito difícil, irmãos. Apesar de quando você vive isso, aquela parábola se tornar muito mais real. Aquela parábola do semeador. O semeador saiu a semear.
E jogou uma semente e caiu na beira do caminho. Jogou uma semente e caiu nas pedras. Jogou uma semente na beira dos espinhos. Na quarta semente, achou um solo fértil. 25%, irmãos. Às vezes, quando você está na realidade do Evangelho, você vê mais nitidamente como a parábola do semeador faz sentido. Porque não é um sistema, apesar de parecer mais simples, mas ele não é mais fácil. Parece irônico, né? A gente quer fazer as coisas simples e elas são mais difíceis. O simples, irmãos, por incrível que pareça, é mais difícil. É fácil você inventar um monte de coisa. Fazer um monte de malabarismo. O difícil é você fazer o simples que Deus se agrada. O difícil é você fazer o simples que o Senhor aprova. O simples que é meditar em sua palavra e trazer o Evangelho com clareza. Isso dá trabalho. O simples é você se contentar com Deus, com o que Ele colocou na sua palavra. Isso é mais difícil. O simples é você ter um louvor com um violão e vozes, e você ter gente chorando, clamando ao Senhor, dando glória a Deus, satisfeito com o Senhor. Isso é mais difícil. Fácil é você contratar uma banda profissional. Isso é fácil. E nós teríamos condições de fazer isso. Teríamos condições de contratar pelo menos 3 músicos profissionais aqui, pagar um determinado valor para tocar no domingo. A gente teria um louvor em termos instrumentais. Mas onde está a oração, é adoração em espírito e em verdade. Onde está a adoração que parte do nosso coração. Onde está o que eu entrego ao Senhor. Onde está a minha comunhão com o Senhor. Então Paulo fala, olha, eu me abstive dessas parafernálias todas para a mensagem ser simples e objetiva. Jesus Cristo e esse crucificado. Para que eu não anule a cruz de Cristo. Não quero tomar o lugar de Cristo, eu quero tomar a frente de Cristo, não quero tomar a glória do Senhor, não quero tomar a obra de Deus. É Deus quem faz. Um desafio, irmãos, para a igreja, para nós como igreja. Vamos crer, irmãos, que a palavra do Senhor é suficiente. Vamos crer, irmãos, que nós adorarmos, cantarmos a Deus, lermos a palavra, ouvirmos a pregação, a mensagem, perseverarmos naquilo que o Senhor deixou, isso é suficiente, irmãos. Isso é suficiente. Amém, irmãos? Adoração simples. Adoração simples, mas com a profundeza que a Bíblia nos oferece. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Vamos fazer uma oração.